interrimo ad appare dorime, ameno, latiremo, dorime, ameno. Você se recorda do período da Guerra Fria? Sim. Sentia medo de uma terceira guerra mundial? Todo mundo sentia. Tinha medo de armas nucleares? Sim. Como você encarava a questão do socialismo? O socialismo é o povo não tem direitos e os poderosos mandam, né? Na escola você aprendia sobre a Guerra Fria e o comunismo? Nessa época eu não estava na escola. Você se recorda da queda do Muro de Berlim? Sim. Tinha conhecimento do que ele representava? Era uma Alemanha dividida em duas. Uma Alemanha dividida em duas. Conhecia algum comunista? Sim. Lembra de algum fato em que o comunismo e o capitalismo entraram em conflito? Agora não me vem a memória. Certo. Dorime, interrimo ad appare dorime. Você se recorda do período da Guerra Fria? Sim, me recordo. Sentia medo da Terceira Guerra Mundial? Não sentia medo. Na época, não. Tinha medo de armas nucleares? Também não. Porque dos dois lados tinham armas nucleares, então dificilmente um ia tocar o outro, né? Uhum. Como você encarava a questão do socialismo? Como encarava a questão do socialismo? Eu, na época da Guerra Fria, entre os últimos anos de colegial e o começo da universidade, eu era muito adepto ao socialismo. Achava que era o caminho a ser seguido na época. Uhum. Na escola você aprendia sobre a Guerra Fria e o comunismo? Na escola não se falava muito sobre a Guerra Fria e o comunismo. Em alguns grupos dentro da escola se conversava sobre isso, né? Se falava muito do comunismo, né? De quanto era ruim o comunismo, de quanto era imperfeito o comunismo, da ditadura que era o comunismo, né? Mas não se falava claramente da Guerra Fria. Uhum. Você se recorda da queda do Muro de Berlim? Recordo. Foi transmitida pela TV, inclusive. Uhum. O pessoal quebrando o Muro de Berlim, o pessoal da Alemanha Oriental e da Ocidental subindo em cima do muro, destruindo o muro. Uhum. Tinha conhecimento do que ele representava? Sem dúvida, era o último empecilho, que separava o lado comunismo do lado capitalista, e cortava bem uma cidade, que era a Alemanha, né? Tinha uma das cidades alemãs que era um lado oriental e outro lado ocidental, uma comunista e outra capitalista. E o muro foi uma quebra disso, né? Acabou a Guerra Fria ali. E foi o que causou o fim da Guerra Fria. Ou foi o sinal, né, do término da Guerra Fria. Uhum. Agora, conhecia algum comunista? Conheci muitos comunistas. Tanto na época da Guerra Fria, o comunismo, os partidos comunistas no Brasil estavam na clandestinidade. E não podiam aparecer nem expor suas ideias, mas tanto na política como em frente aos sindicatos, como nas escolas, nas universidades, havia muitos comunistas. Eu tive muito contato, tanto do PCdoB como do PCzão, né? Uhum. Você lembra de algum conflito entre comunismo e capitalismo? Teve vários. Apesar da Guerra Fria ser uma disputa ideológica, né, que nenhum lado afeito ao comunismo, que é a Rússia e os países europeus, e Cuba e alguns outros países separados
como o lado afeito ao capitalismo, né, que eram os outros países formados pelo grupo da OTAN, tá, não se enfrentavam. Os dois lados tinham armas muito potentes e nenhum se arriscava a atacar o outro, porque ele ia destruir, tá, os países, tá, e ia sobrar pouco do mundo. Tá. O que se tinha era muita intriga, tá, na parte de espionagem e tudo mais, tá, e o enfrentamento em alguns países, que nem a Guerra do Vietnã foi em função da Guerra Fria, a da Coreia foi também em função da Guerra Fria, Cuba, tá, recebeu toda a pressão, tá, do lado do capitalismo por causa da Guerra Fria, porque ele se juntou, tá, à Rússia, né, do lado comunista, tá, mas foram alguns pontos só que tiveram guerra, que foram violentas e tudo mais, e que os países, dois lados, se intrometeram através da política e do conhecimento de armas, né, e de táticas, né, mas ficavam medindo força, mas nenhum atacava diretamente o outro. Uhum. Obrigado, então. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, latire. As ideias socialistas surgiram na Europa no século XIV, no momento da Revolução Industrial. Os operários tinham uma enorme jornada de trabalho, de 12 a 16 horas, e tinham um salário muito pequeno. As ideias socialistas defendiam a substituição, por meios pacíficos ou revoluções armadas, do capitalismo por um sistema mais justo e igualitário, uma sociedade socialista com economia e sociedade planificada. A primeira nação a adotar o socialismo foi a Rússia, em 1917. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns países da Europa viraram socialistas. No início dos anos 80, o socialismo entrou em crise na ex-URSS. O principal motivo para isso foi a defasagem da produção industrial. Um grande desânimo e desestímulo por parte dos trabalhadores acontecia pelo não aumento de salários. Com o passar do tempo, a população soviética preferia comprar coisas dos capitalistas por ter mais variedade. Em 1991, o presidente da URSS tentou reerguer a economia com a perestroika, mas sofre um golpe de estado e é preso pela linha dura. Logo em seguida, a URSS se desintegra em novos países independentes. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a URSS iniciaram uma corrida armamentista, acelerando seu desenvolvimento bélico e nuclear. Toda essa briga fez com que o mundo vivesse até 1989 sob tensão e temendo uma guerra nuclear. Houve também um grande desenvolvimento na corrida espacial, e dizia que a URSS havia sido capaz de enviar sondas espaciais à Lua, mas não havia conseguido produzir bons carros e eletrodomésticos. A Guerra Fria chegou ao fim em 1989, após a queda do Muro de Berlim e suposta derrota da URSS. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, latire. A Alemanha foi dividida em 4 partes, 3 capitalistas e 1 socialista. No ano de 1949, os países capitalistas, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, fizeram um acordo para integrar suas áreas à República Federal da Alemanha, Alemanha Oriental. O setor soviético passou a ser integrado à República Democrática da Alemanha, Alemanha Ocidental, seguindo o sistema socialista. Até o ano de 1961, os cidadãos berlinenses podiam passar livremente de um lado para o outro da cidade. Porém, em agosto de 1961, com o acirramento da Guerra Fria e com a grande migração de berlinenses do lado oriental para o ocidental, o governo da Alemanha Oriental resolveu construir um muro dividindo os dois setores. Começou a ser construído em 3 de agosto de 1961, não respeitou casas, prédios ou ruas. Policiais e soldados da Alemanha Oriental impediam e até mesmo matavam quem tentasse ultrapassar o muro. Muitas famílias foram separadas da noite para o dia.
O muro chegou a ser reforçado 4 vezes. Possuía cercas elétricas e valas para dificultar a passagem. Havia cerca de 300 torres de vigilância com soldados preparados para atirar. Em 9 de novembro de 1989, com a crise do sistema socialista no leste da Europa e o fim desse sistema na Alemanha Oriental, ocorre a queda do muro. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o momento histórico e ajudaram a derrubar o muro. O ato simbólico representou também o fim da Guerra Fria e o primeiro passo na reintegração da Alemanha.